Então, gente, ó, essa bonita, maravilhosa é minha amiga. Tu vai querer que eu te chame como aqui na live? Eu Pode ser. coloquei lá, senhorita, não por conta do teu perfil. Hã? Pronto, tá ótimo. Pode ser bom mesmo. Tá ótimo. Certo. Aí daqui pra lá eu tô, Thaís. Também não tem problema. Não é um segredo, tá de boa, eu te entendo. Ô, mulher, deveria, seria legal. Um negócio bem assim, misterioso. Né? Mas, enfim, hoje vou contar uma história para vocês para iniciar. Primeiramente, antes de tudo, já que deu certo aí as imagens e tal, eu queria dizer que eu tô muito feliz. Estou muito feliz hoje, por dois motivos. O primeiro motivo é que eu bati 3K de seguidores, uma coisa que a Thaís aí sabe muito da luta que ela foi para chegar até aqui. Sim. E a outra coisa que tá me deixando muito feliz é a presença dessa moça aqui na minha Oh, live. uma fofa. E aí, é por isso que eu queria iniciar dizendo que hoje, toda live, segunda-feira, às 20 horas, né, todo dia, toda segunda-feira, enfim. Não sabia do que falar, gente. Não sabia, eu fiquei assim, meu Deus. Como eu tenho essa questão de dormir, pensar e mentalizar para ver se chega um tema, eu até recebi, mas eu não entendi. E fiquei o dia todinho. Até lembrei da senhorita. Falei até com outra pessoa que me perguntou sobre você hoje, disse assim, cadê a Thaís, né? Olha, não vai dar certo, mulher. Eu vou ficar só na Thaís mesmo. Seria Não, péssima para guardar o segredo. É o costume. Enfim, e aí, enfim, falei de você, falei sobre algumas coisas, e aí a pessoa me perguntou como é que tu tava. Eu falei, nem sei. E aí fiquei nessa por aí. Tá bom. Quando foi mais tarde, me lembrei de ti, disse assim, será que eu convido ela para fazer live? Aí eu acho que não. Aí ela veio falar comigo, me mandou mensagem para parabenizar sobre os 3K. E aí é que eu falei para ela que eu estava sem saber que tema eu ia fazer e ela sugeriu fazer comigo. Aí pronto, casou tudo. Aí o tema a surgiu na minha frente do sincronia. nada. A sincronia da coisa. Do nada surgiu o tema. E aí estamos nós aqui para falar sobre vulnerabilidade. E aí eu iniciei me tornando vulnerável para vocês. Um pouquinho. Mas vamos lá. Eu acho que para quem trabalha com internet, então, esse tema ele é básico, né? Ele é, acho que é uma das primeiras coisas com que a gente se depara. Inclusive, eu acho que é um assunto que é o primeiro obstáculo para você começar qualquer projeto. Não sei se você tem essa impressão, Vivi, mas eu tenho. Para mim, esse assunto ele se casa muito com o medo de fracassar, né? E aí a origem dele vem muito dessa ideia da vulnerabilidade. Quando Sim, você me propôs o assunto, né? Eu fiquei assim, falei, cara, casa muito, porque eu acho que esse é um dos motivos, um dos maiores motivos para eu não começar ou eu não tirar meus projetos do papel. Né? Aí toda vez a gente, não, porque a gente tem medo de fracassar, tem medo de fracassar, mas não é bem o medo do fracasso em si, né? É aquele medo de você se colocar vulnerável ou de você arriscar, e aí tudo isso se transforma na tua vulnerabilidade e que traz essa conotação negativa que a gente traz, né? Que é o nosso costume e nem sempre é assim. eu acho que tem a ver com a forma como a gente percebe o próprio conceito e entende. Por exemplo, como você estava falando, né? Tem essa conotação negativa no geral. Tá, beleza, mas se eu entendo que essa vulnerabilidade ela vai ser importante para mim, para o meu crescimento, porque é esse grande que a gente sempre quer acertar. E quando a gente Sim, erra, a gente se sente culpado e aí fica carregando esse peso forever, achando que, sei lá, né? Porque, tipo assim, coitada de mim. O ruim disso é que a culpa, né, e já vem aí até um boom na internet de vários vídeos
psicólogo Rossandro, se não me engano o nome, que ele fala que a culpa não serve para nada. Para nada. E aí é nesse sentido, porque quando você se culpa por algo que você errou, você acaba carregando um saco de pedras contigo, Sim. subindo a montanha. Vai subir uma montanha com um saco de pedra. E aí, tipo, você pode até continuar subindo, mas vai ser muito difícil. Agora, se você larga esse saco de pedras, no caso, né, que é a culpa, e aprende com o erro que você cometeu, porque como, né, somos humanos, Sim. cometemos erros, Faz parte, mas a gente pode né? aprender. E a gente pode aprender com erro. Exato, exato. E aí Já é isso, puxando, assim. puxando o gancho do que você comentou, como eu lhe falei, esse tema, eu sugiro, quem tiver interesse, esse livro aqui da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Cara, ele é muito bom, porque ele trata justamente isso. Eu tava lendo ele também, o Thaís. Eu anotei É um monte de coisas aqui sobre muito ele. bom, né? É muito. Não, só o sumário desse livro já te abre uma visão assim que tu fica, caraca, é muito bom. Eu sempre recorro a ele em alguns tópicos específicos também. E o que eu acho muito legal é o primeiro de tudo que ela menciona um conceito dela, que é muito associado à vulnerabilidade, é o mesmo que você sentir. E no primeiro momento a gente acha, vulnerabilidade, se eu vou ser vulnerável é porque eu vou sentir coisas ruins. Mas nem sempre são só sentimentos ruins, né? E aí, para isso, eu trago aqui um conceito dela, que é logo na introdução do livro, que ela diz o seguinte: quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Então, ela traz Uhum. muito essa ideia, né, de que ser vulnerável é você sentir, seja coisa boa, seja coisa ruim, mas é você sentir, se permitir sentir. E quando você não faz isso, né, por medo, por exemplo, você deixa de viver coisas boas também. Porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que durante muito tempo eu tive medo de me relacionar, porque eu tinha medo de sofrer, né? E isso me causou, isso me fez perder muitas oportunidades de relacionamentos muito bons, experiências legais. Eu podia ter conhecido pessoas muito bacanas, podia não ser o amor da minha vida, eu podia não passar o resto da minha vida com essa pessoa, mas eu ia ter experiências muito legais. Uhum. E ia viver momentos, eu ia viver experiências, enfim, coisas que eu deixei de viver por medo de sofrer. E o mais interessante que eu acho disso é porque, por mais que você não se permita viver certas coisas por medo de sofrer, não significa que você não vai sofrer. Você vai sofrer de alguma outra forma lá na frente, de algum jeito, porque a vida é isso, né? Na verdade, E sofre até pior, né? sim, Sofre até porque você mais. não aprendeu. E você não tem aquele momento ruim para aquele momento bom para compensar aquela experiência ruim. Você vai ter só as coisas ruins, né? Então, eu acho muito interessante quando ela traz essa ideia de ser vulnerável é você sentir, independente de você se permitir sentir medo ou você se permitir sentir o amor, por exemplo, né? É ser Uhum. vulnerável. E a gente também tem muito aquela concepção de que vulnerável é você ser fraco. E nesse livro ela trabalha muito isso, né? Ser vulnerável não é ser fraco. Até porque você ter a coragem de sentir mesmo, seja bom ou ruim, cara, você tem que ser muito forte para isso. Porque ou você quebra, ou então você nunca aprende. Eu peguei a frase abaixo do título mesmo do livro, né? Que é aceitar a vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é pelo quem você é pode levá-la a uma vida mais plena. E aí isso faz muito sentido, porque tipo, só o fato de a gente estar aqui agora hoje já foi um movimento de ousadia, né, Sim, de encarar a vulnerabilidade, porque assim, duas pessoas ansiosas
Duas pessoas ansiosas. De repente decidem fazer uma live sobre um assunto que surgiu ali. Menina, a loucura que não seria se a gente não se permitisse essa vulnerabilidade. Iria querer controlar toda a situação para poder fazer o máximo perfeito. Sim. Na verdade, nem teria aceitado, né? Primeiramente, Hum, começa por aí. como Não é? teria nada. Já era uma barreira muito grande, principalmente para você, né? Você nunca gostou muito de fazer live. E aí começou, vamos com medo mesmo e vamos fazendo. E é algo que, sei lá, eu acho que acaba sendo muito treinável, né? Você ter essa ideia de que, olha, nesse primeiro momento eu sei que eu vou estar com medo, eu sei que não vai ser perfeita, eu sei que eu vou, no meio da live, ver um monte de coisa que eu poderia ter melhorado, que eu poderia ter estruturado melhor, que eu poderia ter falado melhor, mas você só vai saber isso se você colocar em prática. E aí eu acho que é nesse momento que você diz, tá tudo bem errar. Etapas Sim. servem para isso, né? Para você aperfeiçoar. Então, É eu acho muito vencer interessante. a vergonha, né? É, Vencer a vergonha do erro. Porque, assim, no caso de uma live, eu acho que o erro não é nem a questão específica, mas é o erro e o julgamento do outro, né? Porque tem esse negócio do que o outro vai pensar e dizer sobre mim. E aí, quando uhum, a gente fala de uma live comum, normal, ok? Mas quando fala para profissional, pior, porque aí, tipo, que profissional serei eu sendo julgada sim, pelas pessoas? Se eu falar uma coisa errada, se eu ficar toda desconcertada, nervosa no início de uma live, e aí como é que é isso? Então, é. assim, ter coragem de fazer isso e Dar cara a enfrentar tapa, né? toda essa loucura é de muita Sim. coragem, de muita ousadia. E isso vem muito dessa ideia, e aí já traz um outro aspecto do livro dela, que é o porquê que a gente tem tanto esse receio do julgamento, né? Que é muito a ideia do pertencimento. A gente quer sempre ser aprovado pelos nossos, digamos assim. Então, no teu caso, que você é psicóloga, você, por mais que você faça um Instagram falando para pacientes, sempre vai ter algum psicólogo no meio e bate aquele receio, nossa, mas e se ele me questionar, se ele questionar meu profissionalismo, eu não vou participar do grupinho ali, entendeu? De uma cúpula, porque em todo lugar que a gente vai sempre vai ter uma cúpula, né? Então, e se eu for julgada por essas pessoas? O que a gente não para pensar é que existem muitas pessoas no mundo. Então, vão existir aquelas nas quais as ideias não vão se bater, e tá tudo bem, mas vão ter aquelas que às vezes pensam igual a você, mas elas não conseguem externar da mesma forma. E às vezes elas até precisam disso, né? Tipo, caraca, o que a Vivi falou é o que eu sinto, mas eu não conseguia colocar em palavras. E o fato de você ter essa coragem de ir para a arena da vida, como a Renê chama, é um ato de coragem muito grande. E você conseguir ignorar o hate, né, da internet, quando ele não te agrega em nada, e mesmo assim continuar com afinco no teu trabalho e tal. Então, é vencer uma vulnerabilidade. Agora, o que eu acho muito legal é que quanto mais você vence um desafio, quanto mais você treina, tu dizer, não, beleza, eu estou com medo aqui, você reconhece que está com medo ali, mas não vou deixar isso me abalar. Vou tentar assim mesmo. Você vai criando cascas, né? Você é um desafio que você vai criando ali, você continua vulnerável, não significa que parei de ter medo. Não, mas com aquilo ali você vai se tornando mais forte. Uhum. Tá. Aí me veio até uma questão aqui, né? Eu acredito que faz muito sentido com que a autora fala e outros pensamentos também, mas pensadores, né? Por quê? O que eu estou querendo dizer? Não é só, por exemplo, eu estar aqui fazendo live. Vou trazer o nosso exemplo, porque é Uhum. um exemplo meu e da Thaís, que é incomum, por isso que eu vou citar esse exemplo. Mas não adianta eu estar aqui fazendo live somente e morrendo de medo e tentando lutar com este medo. Tá, ok, eu já estou me colocando vulnerável, mas tem alguns autores, né, que, principalmente o que eu estou lembrando agora é o Fritz Perls, que é o
o cara que fundou a Gestalt terapia, que é a abordagem que eu exerço, enfim, que ele fala sobre esse lugar de externalizar essa vulnerabilidade, porque não é só ser vulnerável, mas externar, porque eu posso ir para um lugar, uma bancada, para poder fazer um show de teatro, ou uma palestra, ou uma apresentação de trabalho, e ficar muito, muito nervosa. Que nitidamente todo mundo vai ver, estou lá na frente vulnerável, mas isso pode acabar me gerando até mais questões, de ficar mais presa. Mas essa vulnerabilidade que eu acredito que é o que a gente está conversando, é quando a gente passa de se colocar e também externaliza isso para fora. Porque, de alguma forma, quando eu não externalizo, é como se eu tivesse ainda dentro de montando uma máscara, sabe? Não sei se está fazendo sentido. Sim. Eu estou ali dentro de alguma armadura, por mais que não tenha, né, esteja externalizando até corporalmente, me tremendo e tudo, suando frio, gaguejando, mas de alguma forma, se eu não expresso isso, é como se eu tivesse de alguma forma protegida. Não sei se faz sentido para vocês. Se não fizer, vocês vão dizendo. E aí, quando eu externalizo e realmente coloco em público aquilo que está passando aqui dentro, por exemplo, eu estou nervosa. Estou mesmo, gente. Não é sério. Eu também, eu fico ansiosa com live. Teve uma época que eu também fazia direto e todas as vezes eu ficava ansiosa com a live. E aí tem um psicólogo, autor, chamado Carl Rogers, que ele fala de um paradoxo curioso, que é que quando eu me aceito como eu sou, eu posso mudar. E aí, nesse sentido também, ou seja, se eu externalizo, eu estou dizendo para mim mesma que eu aceito eu estar nervosa. E aí o fato de eu dizer, gente, eu estou nervosa, ou eu errei aqui, né? Depois, se eu esqueci, talvez quando eu lembrar eu concluo, vou mudar aqui de assunto, depois eu volto. Se eu não coloco, externalizo essa vulnerabilidade, não, quando eu externalizo essa vulnerabilidade, corrigindo, eu acabo mudando, porque eu acabo, tipo, poxa, eu já falei que eu tô nervosa, aí de repente eu começo a me acalmar e eu consigo expressar melhor o que eu vou dizer ou fazer, enfim. Eu acho que eu acho que faz sim. E eu acho que principalmente a gente se sente mais confortável quando a gente fala, vou começar um projeto. Eu falo, gente, estou iniciando esse projeto, estou fazendo testes. Eu acho que dá uma acalmada porque você tira aquele aspecto da perfeição. Você já anunciou que o projeto não está lapidado ou aquilo que você vai fazer não está perfeito. Né? Você tira esse peso de que, nossa, eu tenho que fazer isso perfeitamente. Por exemplo, eu acho que também é algo que é muito comum quando a pessoa ela é muito tímida e ela não consegue apresentar trabalhos escolares, por exemplo, ou na faculdade. Falar em público. Acho que é um medo muito comum. E só que se você se coloca no papel de, eu vou dar uma palestra pela primeira vez com um público, de 15 pessoas. Tô desesperada, tô agoniada, e se me questionarem, aí bate a síndrome do impostor, aí eu não sei falar, minha dicção. Se você inicia aquela palestra dizendo, gente, eu estou nervosa, me desculpem se eu tropeçar nas palavras, ou então se meu pensamento for mais rápido e a minha boca não acompanhar, por favor, sintam-se à vontade para perguntar ou para me interromper. Né? Você está colocando ali que a sua vulnerabilidade, que você não é perfeita, que o que vai vir depois não é perfeito e que está tudo bem. Que isso não é um demérito ou que isso não tira todo o teu esforço ali. Não, você está E tentando. ver a qualidade do que você possa entregar também. Exato. Que vem aquela frase lá que você falou que eu já me esqueci. Mas eu cheguei a anotar por um aqui, em algum lugar. Sobre você. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Sim, que desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos. É esse? Eu acho que é isso, né? Sim, sim. Esse é o trecho.
Peraí. Aquelas contribuições exclusivas que somente, é isso que eu quero dizer, as contribuições exclusivas que somente nós podemos dar. Então, assim, são coisas que quando a gente se coloca o que a Thaís falou no início da live, vai ter gente que vai se identificar com a forma como eu expresso, né? Sim. E essa forma como eu expresso determinada coisa vai fazer esse outro compreender aquilo que tanto ele precisava, talvez, compreender para poder dar um passo a seguir. E aí isso me lembra até a nossa educação na escola, assim, tipo, eu lembro que eu odiava matemática. Não gostava de matemática. Thaís, eu não gostava de matemática de jeito nenhum. Eu não entendia nada. Eu não entendia, eu não sabia. Eu tentava entender, não conseguia. Até que um dia, no ensino médio, eu tive um professor que ele começou a explicar matemática de uma forma que eu entendi tudo, mas assim, de um jeito que eu, caraca, que massa, me apaixonei pela matemática. Para quem odiava matemática, eu Sim. comecei a gostar de matemática. Mas por quê? Por conta da forma como esse professor ensinou. Aí tem outros professores que ensinaram de outras formas que eu não consegui entender. Não bateu, né? Não bateu. E aí isso vale justamente para isso. Quando a gente se coloca no palco, na arena, né? Na A gente arena. se coloca diante realmente da vida e tal, a gente não está à toa. Não está à Sim. toa. A gente está fazendo um serviço para alguém, sim. Alguém vai compreender, alguém vai entender de alguma forma. Sim. Então, mesmo que no momento que eu esteja, se eu esteja ainda muito iniciando, dando os primeiros passos em algo, eu estou aprendendo alguma coisa. Eu estou Isso é se aprendendo colocar alguma coisa. vulnerável, né? Sim. Esses dias eu li alguma coisa, eu não vou recordar agora o que foi, mas dizia justamente isso. Experiências que a gente deixa de ter por medo de. E agora falando, a palavra vulnerável se encaixa. Porque, para pra pensar, imagina, gente na faixa dos 30. É muito difícil você voltar para uma sala de aula, seja o que for. Quer ver um exemplo? Vamos para um prático aqui, para um concreto. Se eu for fazer um curso de inglês, eu vou querer ter preferência para uma sala que tenha a minha faixa etária. Porque vai ser acaba sendo muito humilhante normalmente para as pessoas. Por exemplo, eu tenho 40 anos e aí eu vou para uma sala de aula do curso de inglês com uma menina que tem 15. E aí aquela menina sabe mais do que eu. E eu fico com o estereótipo de burra na sala. Isso é muito complicado. Isso é uma vulnerabilidade. Então, assim, é muito difícil você, depois de um tempo, se colocar nesse lugar de iniciante de novo. Né? Vou aprender um instrumento novo. Você não vai começar perfeito. Não, você vai começar sem saber nada. Então, essa etapa de você, né, aquele momento de você não saber alguma coisa, mas tu sabe que no futuro você vai aprender, mas naquele momento você não sabe, é muito difícil. E isso vai muito para a comparação realmente com os outros, né? Essa ideia de me comparar com o outro e achar que eu não tenho as mesmas experiências do outro, as Sim. condições do outro, eu não estou posso estar na mesma idade, no mesmo bairro, na mesma casa, mas é outra história. E essa loucura de se comparar é tão doido, mas é um pouco, às vezes, inevitável por conta dessa questão social, Com certeza. atual, né? Sim. Atual. Deixando claro que eu estava até assistindo uma live hoje, e aí estavam falando sobre a Idade Média, que era um tempo de escuridão, vista como um tempo obscuro por conta da religiosidade da época, né? E depois, agora, não é a religiosidade que obscurece, mas a materialidade. E eu achei isso muito forte, porque, tipo assim, meio que é só esse lugar do ter. Por isso que o comparar
comparar é muito mais forte. Porque se eu não tenho, eu fico comparando. Ah, então eu não tenho, eu não mereço, aí fico Sim. me sentindo mal com isso. E aí esse lugar da materialidade me lembrou muito isso. E hoje, eu acho que é muito assim. Eu acho que essa ideia da comparação, eu acho que ela meio sempre existiu. Só que com o advento da internet, a comparação ela começou a ser muito maior, né? Porque antes tu se comparava com quem? Tu se comparava com aquele amiguinho da escola, tu se comparava com o Familiar. vizinho, alguém próximo. Hoje você se compara com pessoas de outro país, que é outra cultura, é outra realidade, sabe? Você se compara com pessoas de outro estado, que aqui no Brasil cada estado é um país diferente, né? Cada estado é muito peculiar, ele é muito único. E a cultura, a nossa cultura brasileira, ela muda de estado para estado. Então, assim, imagina, você está se comparando com pessoas que têm uma realidade muito diferente da sua. Então, acho que essa quantidade de pessoas com quem, né, tem essa possibilidade de se comparar, eu acho que a gente não se preparou para isso. Porque a internet, a verdade é que veio de uma geração para outra muito rápido. Então, se você parar para pensar, a nossa geração é a primeira que convive com mais de 3 gerações convivendo juntas. Porque, para analisar, quando a nossa mãe tinha a nossa idade, a geração dos pais dela era muito diferente. Só que eram só essas 2 gerações que conviviam. Hoje, a gente convive com várias gerações ao mesmo tempo. Então, são pequenas mudanças que fazem muita diferença. Porque na minha casa mesmo, temos 4 gerações convivendo. Na casa dos meus pais. A geração dos meus pais, a minha, da minha irmã no meio já é outra, minha irmã caçula já é outra. Então, assim, são muitas É como se passar mais realidades, rápido, né? muito, muito. E é muito engraçado, porque, por exemplo, a nossa foi a última geração que ah, viveu a época sem internet e a época com internet. E a gente já vê que tem coisas que você fica assim, caraca, como é que eu fazia antes? Esses dias eu estava pensando a questão do celular. A gente não tinha celular na infância ou na adolescência, era muito difícil. Então a gente marcava de ir pro cinema. E esses dias eu estava tentando lembrar. Falei, cara, como é que a gente se encontrava? Porque não tinha celular pra gente, cheguei. Não, a gente marcava tal horário em tal lugar. E você tinha que estar lá, porque senão você se perdia. Porque não tinha como te achar. Né? Só tinha telefone Uhum. fixo e tal. Então são pequenas coisas que não tem como a gente comparar o nosso entendimento, a nossa experiência, as nossas vivências com uma pessoa de 17 anos, por exemplo. Entendeu? Tu vai se comparar, Sim. mas aí essa menina já mexe em não sei quantos computadores, ou então conhece não sei o que de internet. Mano, Eu acho que também tem uma questão até de valor desse saber. Mas que saber é esse que você está comparando? Porque hoje em dia a sabedoria, ela não está sendo mais cultivada como antes, né? Antes a gente, para saber alguma coisa, a gente tinha que ler um livro. Agora, em sim, uma pesquisa rápida na internet, a gente já tem o resumo do resumo do resumo do resumo. sim, sim. E aí você perde um monte de conteúdo no meio desse processo. Então você sabe, todo mundo sabe de tudo e não sabe de nada. A É, verdade é essa. porque você já vai pesquisando e tendo conhecimento através do resumo de outras pessoas, né? E é muito difícil você voltar na fonte. Tipo, todo mundo fala questão da vulnerabilidade. Todo mundo fala da vulnerabilidade, vulnerabilidade. Só que assim, você já foi para a fonte daquele conhecimento, né? É difícil a pessoa procurar um livro, por exemplo, vou ler um livro sobre o assunto. Não, normalmente você vai ouvir um podcast sobre, ou você vai ouvir o resumo do livro no YouTube, né? Então já é a impressão daquela pessoa, daquele criador de conteúdo, quanto aquele conteúdo. E ele provavelmente já tirou a ideia dele de outro resumo, né? Então tem muita coisa que você perde na informação, de fato. Agora, assim, Sim, é algo que também, de outro lado, mas do mesmo assunto, a gente também anda muito cansado, porque como a gente tem essa facilidade de conhecer sobre tudo, a gente acaba tendo uma obesidade mental muito grande, né? Porque você não consegue focar em uma coisa. Eu sou horrível, eu preciso, se eu estiver pesquisando no computador, eu tenho que abrir aquelas páginas e fechar o Google depois.
Porque senão eu fico procurando várias coisas, várias coisas, várias coisas, e eu quero me aprofundar em todas elas, e não faz sentido algum, entendeu? Então, a gente tem que saber lidar com as informações também. Sim. E aí, enquanto eu estava falando, estava me lembrando aqui de uma outra coisa, que é sobre, que tem a ver, né? Essa questão desse saber, a gente acaba sabendo, né, o resumo, ainda de forma muito superficial, o que já impede da gente ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto, mas aí ainda não é a sabedoria em si, porque isso é um conhecimento. Eu só adquiri ali um saber, eu sei reproduzir aquela frase, aquela mensagem, aquele trecho de algum lugar, porém, entretanto, o que isso fez com a minha vida? Eu estou aplicando isso que eu li ou que eu Sim. vi para melhorar o meu dia a dia, porque aí é que está a grande questão. Porque, tipo, eu ler o livro e ler outro e ter uma estante de livros, onde eu li todos, não me faz mais conhecedor ou mais sábia. Se você não aplicar aquilo que você aprendeu de alguma forma, né? Seu cérebro nem mentaliza, nem armazena, na verdade, né? Tem todo um É aquela processo. coisa. A pessoa fala sobre vulnerabilidade, mas não se coloca vulnerável. Que Sim, adianta? sim. É, um outro, um outro livro que eu estava lendo e que casou muito com esse da René, é porque ela fala, ela traz essa ideia, né, da gente aceitar a nossa vulnerabilidade, mas não no sentido de você tipo, passar pano para você mesmo, ou então, ah, tá, beleza, eu sou vulnerável e acabou-se, não vou me mexer porque essa é a minha vulnerabilidade e não vou correr atrás. Não, a ideia é você reconhece para você até tirar aquele perfeccionismo e você de fato colocar alguma coisa em prática, né, e entender que está tudo bem. E tem um livro que ele é muito bom também, é a biografia do David Goggins. E ele traz alguns exercícios nos finais do capítulo, e tem um que ele chama de. É o pote, eu não sei se ele chama de pote de biscoito, mas enfim, para mim é como se fosse um pote de vitórias, que faz muito sentido. Qual é a minha maior dificuldade em começar qualquer projeto? É a síndrome do impostor mesmo. Eu posso ler o que for, eu posso estudar quanto for, mas eu sempre vou me achar despreparada para conversar sobre qualquer assunto. Mesmo sendo um assunto que eu ame, eu tenho essa dificuldade. Porque eu sempre acho que tem alguém que sabe mais do que eu e que vai me confrontar e eu não vou saber responder. E aí as outras pessoas vão achar que eu sou uma farsa, e aí pronto, aí a paranoia vai criando, né? E aí uma coisa que ele diz no livro dele é assim, você vai criando pequenas vitórias e você vai tipo, anotando, você vai guardando para você recorrer a elas depois. E aí, no meu caso, minha maior dificuldade é com a questão do intelecto. Porque muitos assuntos, principalmente se eu crio um projeto, eu vou começar a falar sobre isso. Eu me sinto muito burra quanto àquilo. E porque quanto mais você aprende, mais burro você vai se sentindo, né? E tá tudo bem, é o processo. Mas aí o que eu estava pensando? Uma coisa que sempre foi meu tendão de Aquiles, matemática. Falei, cara, eu estudei matemática numa época em que eu não sabia nem, eu não tinha nem aprendido a aprender, né? Que é a época da escola eu não sabia nem qual era o meu processo de aprendizado, porque a gente não aprende isso, né? Então eu já não sabia matemática. E toda vez eu só falo isso, não, porque eu não conheço, eu não sei. Eu fico, mano, qual é o básico da matemática? Não é a tabuada? Vamos começar daí. Vamos. Um desafio que eu me lancei nesse mês eu vou aprender a tabuada de multiplicação. Para que tu vai usar isso? Para eu poder ter uma vitória. Porque eu sei que eu vou aprender. Porque hoje eu tenho capacidade que eu sei como que eu aprendo, né? E aí, a partir do momento que eu souber a tabuada, eu vou dizer para mim mesmo que eu posso aprender qualquer coisa. Então, não, mas eu já aprendi a tabuada, que é um assunto que eu nem gosto, um assunto que eu não domino, e eu aprendi. Então, se é isso, é um assunto que eu gosto, que eu domino, eu vou aprender também. Então, você ter essas pequenas vitórias aonde recorrer é muito bom. Outro desafio que eu me lancei esse ano é participar da minha primeira corrida de rua. Falei, eu vou participar. Eu não quero ganhar, eu não quero ir para pódio, não. Eu só quero participar e terminar a corrida. Porque eu vou poder recorrer a isso aí.
entendeu? Ah, não vou fazer musculação porque eu não gosto. Não, mas eu já corri até na rua, entende? É uma vitória e o meu cérebro vai dizer, você é capaz. Agora, assim, se tu Uhum. não tem essas pequenas vitórias para onde recorrer, fica muito mais difícil. E a gente acha que tem que ser algo grandioso. Não, para eu recorrer a isso, eu tenho que correr uma maratona. Não precisa. Porque eu sou uma pessoa que daqui para ali, eu já subi um lance de escada, eu tô morrendo. Porra, eu vou correr uma maratona de 5 quilômetros, tá ótimo. O coração nem acelerou, não tô nem tendo infarto, tá ótimo, entendeu? Então, assim, é uma vitória. E isso é escalonável, né? A gente começa de pouquinho e aí vai engrandecendo. Porque uma coisa que eu parei para pensar é que eu me cobro tanto que as vitórias que eu já tive até aqui, eu não consigo lembrar. Porque foi algo que eu não dei importância, sabe? Eu não vivi aquilo ali. Porra, é um desafio que eu consegui. Mas não, eu nem me permiti viver isso. Hoje eu mal lembro das minhas pequenas vitórias. Entende? Então, não, vamos mudar isso aí, porque eu sei que eu já venci muita coisa na vida, mas a gente, na correria, só vai. Então, assim, você entender que você é vulnerável e que tá tudo bem, porque todo mundo é, e aí entra muito o que você falou. A partir do momento que tu externa, a, a grande questão é assim, nossa, eu vou dizer que eu tô nervosa, todo mundo vai me achar um lixo de palestrante, ou então vai dizer, nossa, mas como é que ela tá nervosa? E a realidade é outra. Eu não sei se acontece contigo, mas na maioria das vezes que eu me pus vulnerável, eu tive mais pessoas se identificando comigo do que pessoas me julgando. Entende? E Acho que sim. é, eu, te- eu percebi isso, né? Só que a gente costuma sempre dar um peso maior para aquilo que é negativo, né? É algo que é Uhum. automático nosso, a gente tem que ficar se policiando. Mas na maioria das vezes, eu achei pessoas que se identificaram com a minha vulnerabilidade. Nossa, é tão comum, eu não sabia. Pois eu tô até um pouco perturbada. Ó, pra tu ver. Porque eu não sei se tá dando pra tu ouvir aí o barulho que tá aqui. E aí Não, eu tô tentando fazer, me concentrar para te ouvir e o barulho aqui externo, gente, tá me deixando agoniadinha. Então, se eu me perder no processo, é por perdoa. conta desse lugar, né? Porque, meu Deus, Ó, Ave Maria, sei comentário não, que cara, gera é hora aberta empatia. da noite. Mas o que é o barulho? É som? Não, mulher, é uma serra elétrica Nossa. cortando uma chapa de telha de amianto, sei lá, do Assim, alumínio. I don't know, não sei. Mas está me deixando primeiramente perturbado. Ah, barulhos, eu não gosto. preciso E ainda falar. mais para raciocinar. Mas tá, tentando abstrair um pouco, aí eu separei aqui um trecho, porque eu não vou conseguir pegar o que tu falou para poder trazer aqui e comentar. Mas talvez isso aqui ajude. Que é do trecho também dessa autora, né? Só que ela publicou uma parte onde Theodore Roosevelt, sei lá, que é um Roosevelt. ex-presidente americano, que ele fez um discurso chamado Cidadania em uma República, e aí colocou esse trechinho aqui. Maquita, É. meu Deus. Eu lá sei o nome de nada. Sei que corta. Aí então, ele diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele Esse texto é maravilhoso. que aponta. Não é o crítico que importa e nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou. Ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. Porque, assim, se for isso, óbvio que a pessoa que está assistindo que não fez vai ter muitas opiniões sobre poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Sim, Ou a sim. Viviane errou assim, a Viviane errou assado. Apontar é muito fácil, né? Agora, se colocar na frente agora é outra história. E aí vem, né? O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está
manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Ou seja, é muito fácil querer estar no lugar de alguém que já está lá no topo, mas não quer pagar o processo de chegar lá, porque a pessoa Sim, chegou lá não foi de qualquer jeito. Ela passou por um processo que muitas vezes a pessoa que está do outro lado nem viu, e nem sabe, nem imagina, e nem sonha que é. E aí é que está a questão. A gente quer as coisas, mas não quer pagar o preço dessas coisas para ter. É tanto que o psicólogo Rossandro, ele falou numa live com a Luciana Galvão, o barulho parou, eu comecei a centralizar a mente. Ele fala assim, que teve um paciente dele, que eu acho, se eu não estou enganada, ele é endocrinologista, alguma coisa assim, que ele chegou no consultório dizendo, eu não quero mais ser endócrino, sei lá, enfim, não dá mais, e o outro, por quê? Não, é porque as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, elas querem que eu passe um medicamento para que elas emagreçam, mas elas querem continuar comendo o que comem, fazendo o que fazem. Então, não quer pagar o preço do processo. E quando a gente não quer pagar o preço do processo, a gente paga outros preços, né? E a gente não consegue quantificar dentro desse lugar qual é o melhor preço a pagar. Porque o preço do se colocar vulnerável, de se autoconhecer, de ir em busca desse eu mais coerente com esses valores humanos, com esses princípios, com essas virtudes, buscando essa sabedoria, que não é só o saber pelo saber, mas se formar nesse saber, que é aplicar ele na sua vida, não quer pagar. Porém, esse preço, ele te leva para longe, ele te leva para um outro lugar. Eu olho para mim, de anos para trás, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque eu vejo todo o caminho que eu percorri, quem eu estou me tornando hoje. Porque teve todo esse sacrifício, esse rolê todo que eu passei há anos atrás, enfim. E estou ainda passando, porque na vida não acaba, né? É sempre uma grande busca, sim. uma grande arena de luta, um grande jogo gamer que muitas fases infinitas ali, pelo menos enquanto eu durar viva. Sim. E isso é um incentivo para te manter ativa, né? Uma coisa que eu notei, porque, assim, eu sou, como chama, uma grande entusiasta do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, e enfim. Então, eu gosto muito de ler biografias. Eu acho que você tem como aprender muito com a biografia do outro, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente está passando por uma dificuldade, passando por um desafio que não tem como ultrapassar, ou então a gente está passando por um desafio que uma dor que ninguém nunca passou, que você não está conseguindo achar uma solução. E na maioria das vezes outras pessoas já passaram também. E através da biografia você consegue absorver isso, porque você fica, não, mas se fulano conseguiu, eu também consigo. Tem um caminho, existe um caminho, só não tô achando. Então eu gosto muito. E uma coisa que eu sempre vejo em comum a essas pessoas, a grandes nomes, sejam pensadores, seja voltado para a área empresarial, enfim, é que eles têm muita fome. Todos eles têm muita fome, sabe? São pessoas que se desafiam o tempo todo e sempre estão galgando mais. Estão galgando mais. Mas, ao mesmo tempo, eles curtem
as pequenas vitórias. Eles curtem o processo. Né? Tipo, eu Uhum. quero isso, eu tenho esse objetivo. Então, aquilo ali mantém ele ativo, mantém ativo. Mas o percurso que ele está fazendo, ele está aprendendo, ele está se permitindo. Inclusive, muito, principalmente milionário que conseguiu, né, galgou ali aquele patamar. E ele veio de um lugar muito pobre, um lugar muito miserável, ele aprendeu o processo. Então é o tipo de pessoa que ele não vai ficar com medo de ficar pobre de novo, porque ele sabe como ele pode fazer para ficar rico de novo. Então você vê que são Uhum. pessoas que aprenderam, eles viveram o processo. Não foi uma coisa que caiu no colo deles, eles, foi sem querer, não sei como eu cheguei aqui. Eles aprenderam com o processo. Né? E tem pessoas que você vê muito isso. Eles têm muita fome o tempo todo. Essa fome, ela não sacia. Mas, ao mesmo tempo, você curte aquele momento, aquele processo, né? Aquela caminhada, que eu acho muito importante. Não é aquela coisa, não, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, ou quando eu chegar lá. Não, você é feliz no caminho, mas sempre Sim. lembrando que tem um caminho, né? Tipo, tem um local para ir. Porque senão você só sobrevive, você só passa pela vida, você não vive ela. Né? Tem um Mas poema que eu adoro muito, Thaís, que tu falando aí me lembrou ele, que é o Caminho de Itaca, alguma coisa, Ítaca. Toda vida eu falo errado, talvez, do lugar. Mas, enfim, ele fala justamente é um poema meio grego, assim, agora começar as batidas. Mas tá aqui na minha cabeça. Mas, agora eu tô ouvindo, agora eu ouvi. tá. Na Grécia, né, não tinha os mitos, aqueles semideuses que vão em busca do caminho, né, de virarem heróis. E dentro desse processo, eles passam por várias batalhas, e dentro dessas batalhas, eles aprendem uma habilidade diferente que serve para enfrentar um novo monstro mais na frente, que é mais. Enfim. Então, no caso, esse poema, ele vai falar justamente dessa viagem para Ítaca, como se Ítaca fosse o objetivo final. E aí, esse poema ele fala para você aproveitar todas as aventuras, todo o processo, não querer ir só reto em direção a Ítaca, É mas só chegar. aproveitar o caminho. Aproveitar as cidades, aproveitar essas lutas, essas batalhas no meio do caminho, no meio do processo, para aprender e ganhar ali algo que te sustente para continuar. Porque, na verdade, quando tu chegar lá nessa cidade, você vai perceber que o que ela tinha a oferecer não era lá, mas era o processo. Eram as aventuras, todas as experiências anteriores. Eu adoro esse poema justamente por isso, porque é a lógica da vida. A gente Sim, aproveitar o nosso dia a dia, esse contato aqui agora com você, estou aprendendo com você e você aprendendo comigo, estamos tendo uma troca, estamos dividindo os nossos pensamentos aqui com mais alguma galera que está aqui assistindo e que está se identificando, está curtindo e está aprendendo também com isso. Então, a gente vai evoluindo junto. E uma das uhum. coisas que eu estava mentalizando aqui para fechar e te dar a palavra é que eu percebi que a vulnerabilidade, ela. Tá aqui. Tá aqui? Ela une as pessoas e convida ao crescimento. Porque quando eu me coloco aqui vulnerável, você se colocou vulnerável também para estar aqui. O tanto de batida que está ali atrapalhando todo o meu pensamento e raciocínio, o nervosismo no início, tanto de Sim. coisas que estão acontecendo e que aconteceram, que possam atrapalhar e nos colocar em algum lugar de tipo, poxa, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter falado Uhum. diferente. E por que que foi assim? Logo a live com a Thaís, o cara fazendo barulho, gente. Que horror! Por quê? Olha, E aí, talvez sabotagem. até ficar tão triste ao ponto de, ai, gente, eu vou fechar. Não tá legal, vou Sim, desligar aqui, porque estão os batidos, deixa pra. E aí fica tão amuado e triste que aí nem faz mais, e aí acaba não passando sim. adiante. Mas, sei lá, tá, eu me propus a fazer a live toda segunda-feira,
das 8 horas às 9, 9h30 no máximo. Então, hoje tem um diferencial aí que é um barulho. Não está no meu controle, porque eu não posso fazer nada a respeito. O que está no meu controle é como eu vou me sentir com isso e o que, é que eu vou fazer a respeito do que está chegando até mim. E aí eu estou tentando escolher ignorar. Só não está dando muito certo, mas eu estou tentando ignorar. Né? Estou tentando ignorar e continuar com a live. Oh, Jesus! Mas, enfim. Então, se colocar vulnerável chama as outras pessoas e é uma forma onde você começa a se identificar comigo, não é no meu sucesso, é na minha vulnerabilidade. É na tua jornada, né? É na tua jornada. jornada. É. Eu comecei a aprender muito sobre a vulnerabilidade quando eu comecei a minha transição de carreira, que é um outro assunto que eu amo, porque é algo que a gente começou a pensar nisso muito recente, né? Até tinham já profissionais, tem psicólogos que são especializados nisso, né? Na questão da carreira e tal. Mas, primeiro, a gente não faz ideia do que o profissional faz quando a gente tem que escolher quando tem 18 anos, né? Então, assim, eu lembro que quando eu falei, não, realmente eu não quero, a advocacia não é para mim, eu não estou feliz. Eu não vejo um propósito para mim, não estou me realizando nessa profissão. E aí, eu já estava há 3 anos advogando, fora os 6 anos que eu passei na faculdade. Então, assim, eu tive que abraçar muito a minha vulnerabilidade e dizer, eu não estou feliz. Porque a primeira coisa que, para quem eu falava, a primeira coisa que a pessoa dizia, mas aí tu vai jogar fora, vai jogar fora esses quase 9 anos da tua vida. E eu lembro que eu sempre falava, não, eu tô querendo não jogar fora mais anos da minha vida. Porque não faz sentido algum. A gente tem que olhar para frente, né? Tipo, eu não estou morta. Não pode falar. Eu acho que esse pensamento, ele é um pensamento que acaba nos colocando até em um lugar de culpa, né? Porque, tipo, você vai jogar fora, aí você vai calcular, principalmente, né, vai calcular em valor de money, né? O tanto que você gastou e investiu e tal. Só que, gente, nenhum conhecimento é jogado fora. Exato. Nenhum conhecimento é jogado fora. Mas ela não vai mais trabalhar com advocacia. Mas eu duvido que no dia a dia dela esse conhecimento não faça diferença. Sim. E fora que, assim, as pessoas não vivem a faculdade, né? Eu vivi a minha faculdade. Graças a Deus eu consegui me juntar a pessoas que a gente vivenciou a faculdade. Então, assim, eu aprendi comportamento porque ai, meu Deus, é muito gostoso! Eu aprendi sobre comportamento, eu aprendi sobre oratória, eu aprendi sobre constitucional, que as pessoas deviam saber, porque, cara, é a lei do teu país, é o que tu pode, o que tu não pode como cidadão, sabe? Então, assim, eu até brinco muito com uns amigos meus que ainda são da área, né, jurídica. Eles falam, não, mas aí tu não vai mais usar o que tu aprendeu. Eu falei, olha, a OAB pode arrancar a minha carteirinha, mas o meu conhecimento ninguém me tira. E a gente sempre brinca nesse sentido, né? Então, assim, primeiro, eu aprendi o que eu pude. E foi útil para mim, está sendo e ainda será. Mas é isso, sabe? Esse foi o meu pagamento, foi o conhecimento que eu adquiri. Né? E aí eu vejo que as pessoas têm muito esse olhar de não, você já foram 9 anos da tua vida, então tu tem que persistir. Não, já foram 9 anos, então por que eu vou continuar se eu já vi que não é para mim e que tá tudo bem, sabe? Porque aí daqui a 5 anos eu me forço a ficar mais 5 anos, e aí daqui a 5 anos eu vou olhar e falar, putz, é mais tempo ainda, eu já podia estar vivendo outra fase, outra etapa, sabe? Não, então eu tive que me colocar nesse lugar de vulnerável, principalmente porque a dificuldade não é nem você dizer não vou mais fazer, não vou mais ser médico, não vou ser mais advogada, não vou. Não, a dificuldade é a primeira pergunta que as pessoas fazem, mas o que tu vai fazer? E aí eu paro para pensar
que eu tive que ter muito sangue frio para dizer, eu ainda não sei. Porque eu me coloquei na advocacia de um jeito muito rápido, porque eu precisava escolher algo para assim que saísse da escola. Então, eu vou fazer isso de novo, sabe? Errar uma vez é humano, duas vezes é burrice. Então, assim, se eu já tive a dificuldade de escolher, e dizer, não, beleza, eu vou parar e vou começar algo do zero. Por que que eu vou fazer do mesmo jeito que eu tinha feito? Não, agora deixa eu aprender um pouco sobre as novas possibilidades. E é muito assustador você parar pra pensar tipo, beleza, eu vou me permitir fazer o que faz sentido pra mim. Isso é muito assustador, porque te abre um leque. Porque uma das coisas que as pessoas sempre usam, né, para decidir o que vão exercer, é preciso de algo que me dê dinheiro rápido. E aí, isso eu já tinha. A decisão agora era outra. O que que eu vou fazer que vai me fazer feliz? E eu sempre tive muito essa ideia de propósito. Eu quero que a minha profissão reflita e traga como legado o crescimento de outras pessoas. Eu quero saber que eu vim nessa vida e fiz diferença para outras pessoas. Isso faz uma diferença para mim, sabe? Isso me incentiva, isso me estimula. Então, e aí eu tive que me colocar nesse lugar e aceitar, até porque eu sempre fui muito orgulhosa. Então, isso foi algo que eu tive que aprender a dizer, ei, fracasso não é ruim, fracasso é degrau. Tá tudo bem, sabe? Não é fracasso, também não é. Não é É, é, fracasso. é a forma como a gente vê Sim, as coisas, e não é nem a forma que a gente vê as coisas, é a forma como a gente é ensinado a ver as coisas. exatamente. Acho que ainda é isso, na É. verdade. Porque socialmente, a gente tem uma ideia do que é sucesso. Uhum. Mas sucesso para uns não é sucesso para outros. Você tem que se perguntar muito se para você sucesso é você não ter hora para fazer um evento familiar, mas tá trabalhando, né, 8 horas por dia ou Puxado. mais, Sim. puxado, mas ganhando não sei quantos mil no bolso. É para você sucesso, é isso? Sim. Ok. A maioria das Mas pelo pessoas menos para sabe, mim, Viviane, né? não é. Eu não quero morrer de trabalhar e não viver a vida. Para mim, Isso sucesso é isso. você me lembrou uma outra parte do livro agora, que é muito essa ideia de você ter um propósito. Eu acho que isso também no início era muito bom, mas as pessoas, tudo que intensifica muito, a gente tem que ter uma certa cautela, né? Porque eu ficava parando para pensar nisso também. Beleza, eu quero fazer algo que tenha um propósito, que faça sentido. E aí eu ficava naquela, não, mas aí eu vou fazer algo que vai ser muito pequeno. E não existe esse conceito de pequeno. Sabe? Por exemplo, um vendedor de celular. Se ele faz isso não por necessidade, mas como propósito, eu quero que as pessoas tenham o melhor aparelho. Ou então eu quero fazer a diferença na vida daquela pessoa de ser um dos melhores vendedores para quando a pessoa chegar e me dizer: olha, minha necessidade é essa, essa e essa. Eu vou vender um aparelho não pelo preço, mas que vai atribuir valor na vida daquela pessoa. Sabe? É algo pequeno, mas que tem um propósito, que faz uma diferença. A gente tem esse egocentrismo de que a nossa profissão tem que ser gigante, né? Tem que fazer uma diferença enorme. Às vezes você dar um bom dia para alguém faz uma diferença. Como é que é o nome dele? É dele, né? Eu esqueço. É dela. É Dela. aluna. Ela está aprontando, por isso que eu tive que dar uma. Te entendo. Eu já estava vendo ali ela derrubar todo. Aí acabou a internet, o moço. Eu Poxa, acho que ela está querendo atenção. Enfim. Então, assim, eu vejo muito isso. Às vezes, o teu propósito de vida nem precisa ser algo gigantesco, sabe? E já vai fazer uma diferença para outra pessoa, entende? Quando Então, a gente entende o nosso processo e vive o nosso processo de acordo, assim, porque a gente tem essa loucura de querer saber logo qual é o final, né? Então, assim, eu estava conversando esses dias com alguém e a pessoa estava me perguntando, eu quero muito saber qual é o meu propósito.
de vida. Como se tivesse uma fórmula que eu saiba, que eu leia em algum lugar, é isso, então vou seguir. Mas, na verdade, esse propósito, ele só chega a gente quando a gente estiver preparado para dar conta dele. Exato. Ô, minha filha, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo hoje tá difícil, gente. Hoje tá complicado, entendeu? Tá A puxado gente hoje, tá puxado. tá tentando. Mas, enfim, tenham filhos, tenham. É maravilhoso. Os teus estão bem quietinhos, né, ô, Thaís? Estão tudo preso lá no quarto já, que senão eu já tinha derrubado. Que ela se esfrega aqui no tripé, o tripé toda vez cai. Uma benção. Mas, sim, Então, e outra coisa que eu vejo é que as pessoas também, por exemplo, o meu entendimento de propósito, eu vejo ele muito como algo dinâmico. Não é, tipo, eu tenho um propósito de vida e vai ser aquele propósito para sempre. Às vezes eu vejo que o teu propósito não é nem que ele vai mudar, mas você vai atingir um certo patamar, um certo nível de conhecimento, que aquilo ali que tu determinou como teu propósito, ou que tu, né, que chegou a você, você já galgou e você ficar só naquilo ali, aí você já começa a paralisar, porque já se torna a tua zona de conforto, tua nova zona de conforto. Eu gosto de pensar que assim, ele vai mudar com o tempo, porque quanto mais você vai evoluir, mais você vai ter condições de atingir aquele propósito. Você atingiu ele, continua, minha filha, continua, porque são vidas que você economiza aí, entendeu? Para quem acredita em reencarnação, tu já não vai mais precisar voltar, olha aí, entendeu? É 3 por 1. E a vida é isso, sabe? Tem que estar em movimento, mas não de um jeito cansativo. Eu acho que você achar um equilíbrio, e aí vem de novo a questão da vulnerabilidade, de você dizer, estou exausto, calma, não está saudável para mim. Então, vou dar um tempo, vou respirar aqui, galera. Depois a gente volta com tudo, sabe? E tá tudo bem, porque, por exemplo, quem trabalha em home office, a primeira coisa que são criticados, mas o teu trabalho é fácil. Cara, não é bem assim, entende? Então, é você se colocar nesse lugar de que pessoas que não vivem a tua realidade não vão entender os teus problemas. E paciência. Vai de ti se tu vai perder tempo tentando explicar para alguém que não quer entender ou se tu vai focar nas pessoas que te agregam. Mas deixa eu te contar, Thaís, que assim, tanto o meu propósito quanto o seu propósito e de todo mundo que está assistindo a live é o mesmo, vocês vão acreditar? O propósito da gente é um só, de todo ser humano, que é ser o melhor ser humano a cada dia. E para isso eu preciso me autoconhecer. Porque para mim Sim. saber quem eu sou agora, eu preciso olhar para dentro. Saber quem eu sou, quais são os meus defeitos, aceitar eles, que é esse lugar de vulnerabilidade, aceitar minhas sombras e entender que isso faz parte de mim. E aí vai para todos os sentimentos, inclusive negativos que eu sinto, e morro de negar que não. Eu não sou invejosa. Eu não tô com ciúmes. É sempre o outro, né? E eu não tô com raiva. Enfim. E aí, isso tudo faz parte de nós, seres humanos, e aí se a gente olha e percebe-se egoísta, ou invejoso com também. inveja ou ciúmes, enfim, independente do lugar, eu consigo olhar para esse lugar a partir do momento que eu aceito. Aí eu começo a olhar para ele de uma forma diferente e trabalhar para não sê-lo mais. Porque eu posso mudar. Eu não sou uma pessoa que vou ficar ali parada, estagnada forever. A não ser que você queira, meu bem. Mas assim, você não precisa. Você tem capacidade de ser uma pessoa melhor a cada dia. O seu propósito é esse. Como você vai fazer isso? Aí é o seu caminho. Você pode fazer isso vendendo o celular, como a Thaís falou, como sendo advogada, como sendo psicóloga, uma profissão ou sem profissão, de CLT ou outras, né? Enfim. Pode ser só dona de casa, ser mãe, não importa.
dúvida. O importante é você, dentro desse lugar onde você ocupa, você está sempre buscando ser melhor. Então, pegando aqui esse texto da live, e tá, o que a Viviane falou ali foi interessante, o que a Thaís falou ali foi legal. E tentar aplicar no teu dia a dia e vivenciar isso, aí sim isso vai fazer diferença. Aí sim você vai crescer. Porque, assim, como eu estava falando sobre a ideia de sucesso, você vai encontrar a sua ideia de sucesso nesse processo. Sim. De se autoconhecer, né? E se desenvolver. Que aí você vai entender, isso aqui para mim não vale a pena. Ou isso aqui para mim vale. E, dinheiro ou tempo? Qual é o melhor para mim? Sim. Ou eu consigo que você ter maior tempo e ganhar muito dinheiro fazendo o que eu realmente gosto? Será que é possível? Eu acho que é muito libertador você entender, primeiro, você ter esse autoconhecimento, você entender que a vida ela é cíclica, né? São fases. Porque, por exemplo, se eu digo, hoje a minha ideia de sucesso que eu tô correndo atrás é de dinheiro. A ideia, eu acho que automaticamente as pessoas, nossa, que menina mais fútil, mais materialista. Mas eu posso estar percorrendo isso agora porque eu quero juntar uma grana para viver de renda passiva, por exemplo. Entendeu? Fazer o dinheiro trabalhar para mim, para eu poder ter experiências com a minha família, para eu poder dar qualidade de vida para eles. Né? Então, entender que é um momento e ter prazos. Até quando eu vou priorizar essa parte da minha vida? Até quando eu vou priorizar outra? Quando que vai ser necessário dar uma pausa e dar uma renovada? Né? O ser humano ele é dinâmico e as pessoas esquecem disso. Principalmente quando a pessoa é celebridade ou alguma coisa assim, eu fico louca, que aí querem pegar, por exemplo, tweets que a pessoa fez há 30 anos atrás. Cara, há 2 anos atrás você era uma pessoa totalmente diferente. Entende? Então, como é que tu vai se comparar hoje com quem tu foi há 30, 20 anos? Não tem como. Entende? Então, eu acho legal a pessoa entender que isso é fase. Calma. Te planeja assim, vai perquirindo um objetivo de cada vez para você, né? E vivendo também a sua vida. Como você falou, é a etapa, né? É o caminho, a jornada que a gente faz até algum lugar, até algum objetivo em específico, e enfim. Então, acho que é interessante o que significa sucesso para ti hoje, o que era sucesso para viver de 5 anos atrás, entendeu? O que vai ser sucesso para viver daqui a 5 anos. Entende? Sim. E isso é legal, porque tu falando sobre isso, Viviane de 5 anos atrás e Viviane hoje, é legal a gente fazer sempre uma retrospectiva, olhar para esses ganhos que a gente teve. Porque socialmente a gente é ensinado também a olhar sempre para o que a gente ainda não tem. O que é que tu planeja fazer daqui a 5 anos? Qual é o teu objetivo? Tu vai trabalhar com o quê? Tu vai fazer o quê? E aí só deixa a gente muito nervosa, né? E a gente fica sempre ansioso, e aí acaba uma das coisas mais loucas dentro desse processo é que a gente acaba fazendo coisas que nem são o que a gente realmente quer, só pra calar a boca desse lugar social, que não é nem uma voz física, é uma voz que a gente fica aqui de um jeito muito doido. Cara, e aí, acho que algo... Pode falar. Só para me encerrar. Conclui. E aí, ele olhar para esse passado faz com que você perceba, por exemplo, que você está num lugar de sucesso de 5 anos, né? Da Viviane de 5 anos atrás. Porque, tipo, eu era doida para morar sozinha. E eu não me imaginava. Eu saí de casa, da casa dos meus pais, né? Parece que eu fugi. Eu saí da casa dos meus pais. Eu saí amigada da casa dos meus pais, viu? Era da casa dos pais, não morava na rua, não. Aí eu fui com 29 anos, né? E eu disse, não, já tô com quase 30, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que... Aquela cobrança desse lugar social de estar, né? Porque eu já me achava muito pequena. Porque, tipo assim, olha, meus pais com 30 anos já tinham isso, aquilo, outro, e eu não tenho mais isso, não sei o que, não sei o quê. E aí fica esse lugar de comparação e dessa cobrança social, e ainda mais de época, de diferença.
E aí sim. eu olho para mim hoje, cara, assim, eu digo, caraca, eu não imaginava que eu ia chegar nesse lugar, ter um espaço assim, ter essa vida aqui, essa sensação, porque ultimamente eu tenho sentido, Thaís, um sentimento de paz e felicidade que eu não imaginava que era possível. Pelo simples fato de eu ter me colocado nesse movimento de autoconhecimento e estar trabalhando para mim ser uma pessoa melhor, porque eu estou me colocando aqui. Qual é o teu objetivo, Viviane? Ser uma pessoa melhor do que ontem. Estou desse Uhum, jeito. Como vai ser perfeito. que as coisas vão acontecer, eu não sei, mas eu estou tentando fazer esse movimento. E tem dado muito certo e está trazendo uma plenitude tão grande. A impressão Paz, que dá quando você fala é que você se perdoou, sabe? Você tá bem com você mesma, sabe? Você consegue. Porque é interessante quando a gente passa por essa fase de autoconhecimento. Cara, os primeiros anos são horríveis. Não adianta. Eu sou apaixonada por isso, mas são horríveis. Não adianta você mentir. Uma desconstrução interna muito pesada. Vem a tal da autorresponsabilidade. É doloroso você ver que muita coisa do que você passou, muitas dores que você teve, muitas pessoas te fizeram mal porque você permitiu. Eu acho que, cara, isso pra mim, o meu orgulho, ele murchou uns 3% ali, nesse momento do meu autoconhecimento. Porque eu revisitei relações, não só afetivas, como de amizade, familiar. E eu fiquei assim, não era tua fodona que tu deixou fazerem isso contigo, sabe? Tu se permitiu se manter num lugar que não te pertence, sabe? Te diminuíram, te destruíram e tu agradecia por isso. Que porra é essa, sabe? Então, é doloroso. uma E coisa. não é uma desculpa e não é aquela coisa, eu vou revisitar, vou viver esse momento de novo para preciso entrar em contato com a pessoa para discutir, não, esse processo é teu. Tu revisitou, tu se perdoa, tu entende o que aconteceu para não deixar acontecer de novo. É isso, não é desculpa para você trazer de volta para sua vida pessoas que não fazem sentido algum estarem nela de novo. Esse processo é individual, é teu. Né? Então, De assim, coragem, porque você de coragem. precisa entender o que é que você está fazendo. Assim, olha, que aí, enquanto eu estava falando, eu me lembrei assim, sabe o que é mais dolorido para mim? Para Hum, mim, não sei para você. Eu descobri que eu quero tanto ser amada, mas que eu não estou me dando esse amor por me permitir determinadas situações, assim, me colocar em determinadas situações, como relacionamentos, por exemplo. Aí eu me permiti estar no relacionamento tal qual, né, que fizeram isso, aquilo comigo. Cara, eu estou me colocando nesse lugar. Então, no fim, não é o outro que me ama, não me amou. É eu que não me amei e me coloquei naquele lugar. Isso, para mim, é um tapa tão grande na minha cara, que pra eu mim. vai e É volta. porque assim, tu tá E exigindo que o outro faça algo por ti que nem tu faz, né? Eu acho que algo também que assim foi muito revelador pra mim, acho que foi uma das piores relações que eu tive, afetiva mesmo. E aí eu revisitei essa relação e eu fiquei pensando, cara, vai 90% do que aconteceu foi culpa minha, não no sentido de que eu merecia aquilo. Não é isso. Mas é no sentido de que dava para eu ter dado um basta no início. Não tinha por que eu me manter naquele lugar, sabe? E aí eu fico pensando, aí eu revisitei isso. E aí, anos depois, eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, porque estávamos no mesmo evento. E a gente conversando, eu numa boa, como eu já havia me perdoado, essa história realmente para mim já tinha acabado, encerrou. E aí eu conversando com essa pessoa, e aí essa pessoa me falou, cara, se eu tivesse conhecido essa Thaís, eu estaria apaixonada até hoje. E eu fiquei assim, olha só que louco isso, né? Eu rastejei por migalhas de afeto
sendo que eu teria tido o rancho todo se eu tivesse sido eu. Entende? Sim. E aí você muda por pessoas, você se reprime, você se diminui. E aí a pessoa pode gostar de você porque não é o que ela conheceu, né? Então, assim, e claro que nem sempre eu tô falando, assim, de relacionamentos que não são extremamente abusivos ou pessoas que não são extremamente tóxicas. Eu tô falando do ponto de vista de que se a gente sempre usa esse argumento, a gente deixa de ficar atento, sabe? Tipo, eu vivi esse relacionamento, foi tóxico, foi super, sabe? Ele traçou todo o caminho de me isolar da minha família, me isolar dos meus amigos, ele, sabe? Todo o protocolo. Só que eu fico pensando, só se instaurou aquilo ali porque eu permiti. Porque eu não me amei em primeiro lugar. Porque se eu tivesse feito isso, eu não teria me diminuído para caber num mundo que eu não era meu, numa pessoa que não merecia, né? E eu teria encerrado aquilo ali. Então, Uhum. e aí tem muita gente que quando eu converso, eu falo isso, a pessoa, não, mas aí tu tá culpando a vítima. Eu falei, não, gente, não é isso. É porque se a gente não para olhar dessa forma, vai vir uma próxima relação e eu vou cair no mesmo erro. Porque se eu não É tô mais fácil atenta, você repetir as relações, né? Só que sim, muda só as pessoas. O tipo é o mesmo. exato, É a mesma exato. figura. Se você pegar assim, tirar a essência de todos os relacionamentos, você Sim. monta uma pessoa. É, Porque é a é a mesma mesma coisa. pessoa. É. E aí, se você não revisita e não tem essa autorresponsabilidade, você não consegue identificar as bandeiras vermelhas que vão aparecendo no caminho. Porque você sempre se coloca nesse lugar de que, não, mas isso aí é só culpa do outro, então eu nunca vou conseguir me defender disso. Sempre vai gerar essa dependência emocional. Tá, mas aí se tu não É, avalia, né, você vai estar propícia a sempre ser a vítima. pois é uma coisa assim que eu estava até conversando com alguém. Alguém me sugeriu um tema para me fazer em live e eu rejeitei o tema. Por quê? Vamos lá. Eu tenho trabalhado no meu Instagram, né, no meu conteúdo, muito esse movimento do autoconhecimento para a busca da autoconsciência. Eu vou me autoconhecer suficiente para entender e me responsabilizar por isso e blá blá Uhum. blá e blá blá blá. Aí o tema era falar, por exemplo, sobre pessoas. Ai meu Deus, agora deixa eu me lembrar. Tá bem na moda. É, Narcisistas? é pessoas narcisistas. É porque eu estava me lembrando rejeitou o tema de quem? De certas pessoas acolá, não vou dizer quem é. A pessoa se entrega, né? Eu estou Né? tentando deixar no sigilo, mas a pessoa fica. Deixa eu deixar no discreto. Pois é, para falar sobre narcisismo, né? E aí eu disse assim, não vou falar sobre narcisismo, porque quando eu for falar sobre narcisismo, eu vou estar falando sobre outra pessoa, e não sobre mim. E Sim. aí é que tá o ponto, porque, tipo, é muito fácil eu falar de outra pessoa. Porque o narcisista, porque isso, porque aquilo outro, aí você sempre, né, é o narcisista que é a Sim, péssima pessoa e sim. tudo. E aí eu culpo e tiro a responsabilidade de mim nesse processo, no fim isso não me leva a canto nenhum. Nenhum. Então eu não vou falar sobre essa temática. Quer falar sobre, quer ver? Tem outras pessoas que falam sobre. Eu vou Sim. falar sobre Inclusive, autorresponsabilidade. inclusive, nesse livro dela, da A Coragem de Ser Imperfeito, um dos primeiros capítulos, ela fala sobre escassez. E ela fala Uhum. sobre narcisismo, que ficou muito popular falar sobre, e de fato é uma problemática, né? A gente não está negando que não existe, existe. Mas ela traz essa ideia do narcisista, e que tudo é narcisismo hoje, mas ninguém para focar no motivo, no porquê, da onde vem. E aí é quando ela vai trazendo essa ideia de que o narcisista nada mais é do que uma pessoa que é extremamente vulnerável e não abraça essa vulnerabilidade pelo medo, e enfim, aí entra, né, outros aspectos. Sim, Mas ela traz sim. nesse livro a ideia de realmente você a qualquer momento pode ser essa pessoa.
E aí é o que Sim. você vem trazendo a ideia do autoconhecimento, que faz todo sentido, faz muito sentido. Acho que hoje a autorresponsabilidade é um assunto que ele é muito menosprezado. E ele é uma base de muita coisa. Então, para você superar, para você não se meter em várias enrascadas, para você começar a identificar que, opa, eu não sou essa pessoa tão boazinha. Para você entender que o mundo é dualista. Então, não existe isso, uma pessoa é 100% boa ou é 100% mal. Não, a gente tem os dois polos dentro da gente, e que bom que a gente tem. Porque senão a gente ia ser só aquele mocinho dos anos 90 de novela, que eu sempre tive, ai, não tinha paciência, que a pessoa que ela é muito bondosa com tudo é abestada, entendeu? Então tu fica meio, não, tu tem que ter essa malícia dentro de si também, né? Pois é, deixa eu dizer, eu estava aqui a pensar, né, nesse mero percurso que eu fiz. Eu estava pensando assim, essa é a primeira live que a gente está fazendo juntas, com esse formato meio de um diálogo que não tem uma estrutura muito formada, né? Então, acho que faz até sentido, né? Essa loucura toda, porque para poder mexer assim com a gente e dizer assim, vocês vão ficar vulneráveis, seus Kenga Querem real. falar sobre Vocês vão vulnerabilidade? ficar vulneráveis. Então sintam. Sinta. E eu acho, eu tenho percebido esse movimento, né, da vida, muito ultimamente, justamente de eu estou falando sobre assunto, eu vou trabalhar esse assunto, eu vou vivenciar esse assunto, e aí vou buscar mensurar ele no meu dia a dia, ressignificar, usar de outra forma, enfim. E aí eu fiz até uma pergunta aqui, que aí qualquer coisa a gente lembrar, a gente volta lá para aquele rolê, que eu não lembro não. Que foi assim, o que que você escolhe na sua vida? Você escolhe a coragem de ser vulnerável ou o medo de enfrentar a vida e se isolar esperando um dia ficar pronto para ir à prova de balas para poder enfrentar o mundo? Mas saiba que esse último ele não existe como uma possibilidade. Ele existe como imaginação, como uma fantasia, mas não de possibilidade real. Então, assim, para você que realmente, se você deseja crescer, melhorar, mudar de vida, é preciso que você age diferente, porque não faz nenhum pingo de sentido você querer mudar a vida repetindo tudo igual. Olá, dona Gabi. Acho que foi Einstein, né, que E aí, falou que loucura é você esperar resultados diferentes, fazendo as coisas sempre iguais. justamente. E isso me lembra até a parábola dos talentos da Bíblia, né? Que Deus entrega os talentos para cada um e tudo mais. E aí, o que você vai fazer com esses talentos? Já entrei recebendo bordoada, né? Olha, mulher, São e não isso, não foi, tapas com né? luvas de pelica. E aí, nessa parábola, eu lembro ela muito nesse sentido, porque se a gente não se coloca vulnerável para a ação, Sim. a gente é como se a gente estivesse enterrando esses talentos que a gente tem. E a gente às vezes nem sabe que tem, porque a gente não se permite descobrir, Por medo de errar. sabe? Então, assim, eu quero muito saber o que eu vou fazer da vida. E aí você, há anos atrás, achou que era advocacia. Fez advocacia até perceber que não era isso. E aí teve a coragem de aceitar e reconhecer e fazer algo a respeito para poder mudar e tentar buscar esse lugar novo. Sim. Sem isso, você enterra o teu talento, porque imagina você continuar sendo advogada sem talento nenhum na área, por exemplo. Nesse lugar de talento no sentido de fazer com amor, de fazer realmente gostando daquilo, e não só por conhecer, Sim. por saber como fazer, né? Que algo para mim, eu acho que algo que marcou muito foi a minha mãe. A minha mãe, quando ela estava perto da aposentadoria dela, eu vi que ela não se sentia realizada, sabe? E, pô, para a pessoa conseguir se aposentar, ela trabalhou um tempinho. E ela era uma excelente profissional.
Então não era tipo falta de capacidade técnica. Não, ela galgou um cargo bem legal na empresa e tudo mais. Mas ela não se sentiu realizada, sabe? Então eu fiquei, cara, eu não vou esperar passar 40 anos, daqui a 30, a 50 e poucos anos, para eu olhar para trás e dizer, putz, não me senti realizada, sabe? Paguei minhas contas, mas não me senti realizada. Porque hoje você consegue fazer as duas coisas. Mas exige coragem, exige muita coragem, e aquilo que a gente vem falando, autoconhecimento. Porque senão você vai trocando um emprego por outro, e sempre vai ser isso, vai ser só um trabalho, sabe? Vai ser só um trabalho. E para mim não faz sentido. Tem pessoas que faz sentido. Ela tá disfarçando muito mal, inclusive. O pior é que a piada foi boa. Mas, enfim, eu acho que é muito isso, é o medo de você olhar para si, porque é todo um processo, né? Primeiro você tem que olhar para si e dizer, beleza, eu não gosto disso, mas o que que eu gosto? O que que vai fazer sentido para mim? Não vai ser uma profissão que tem status. Aí olha que maluco isso. Pelo menos comigo aconteceu muito. A minha maior dificuldade em dizer, não, isso não é para mim, eu quero outra coisa, é porque eu ia me tornar aquela prima que deu errado. Aí olha que maluco. Você cria a sua vida toda, você passa por todos os desafios da profissão, porque você não quer que uma tia que sai lá do cafundó do Judas, sabe, que você não sabe o passado, porque a gente mal sabe o passado dos tios e pais, né? Porque você não quer que ela te use como exemplo do primo que deu errado, sabe? Eu fiquei, cara, onde é que eu tô com a cabeça, cara? Sendo que essa pessoa. E esse lugar para tua imaginação, porque vai saber, talvez ninguém fale nada. É aquilo, né? A gente acha que as pessoas estão o tempo todo olhando pra gente, observando, a gente não é tão importante assim. Entende? A gente não é. Pode olhar lá, porque eu tô com vergonha, eu tenho que estar com a roupa da moda, tenho que estar impecável. Cara, vai no shopping. A quantidade de pessoas que vão olhar pra você de fato é menor do que tu acha. Você não. Você só. O mundo só gira ao teu redor quando você está bêbado, meu anjo. Então, assim. Não, a gente não é tão importante assim. Agora tu falou, eu vou falar algumas coisinhas que eu anotei aqui. Que a vulnerabilidade, ela fala de uma ousadia, né? De ser, de se posicionar de acordo com seus valores, você realmente fazer aquilo que faz sentido. Você botar ali a cara a tapa, por mais que você esteja ali não tão preparado quanto você gostaria, né? De acordo com as suas crenças, você vai. Essa vulnerabilidade fala dessa ousadia de você ser essa pessoa. E que vai falar para além do que a maioria gostaria de ver de você. Então, você vai colocar para fora, para além do que dizem, ou do que você imagina que seria. Né? Aí eu penso muito no meu lugar, tá? Eu saí da faculdade, sou psicóloga. O que é esse ser psicólogo? E aí vem toda aquela fantasia do que é o psicólogo perfeito, como é que ele tem que estar vestido, como é que ele tem que estar falando, o que. E aí, a depender da tua classe social e das condições financeiras que você tem, se você não tem essa condição financeira adequada para poder cobrir determinados lugares que dentro dessa fantasia se diz ideal para cobrir, aí você começa a se sentir muito, muito, muito mal, né? Não encaixo ali. Então, eu tenho que me colocar, principalmente nesse advento das redes sociais, nesse lugar de perfil de um psicólogo perfeito e tal. E né, eu via muito esse movimento de tudo muito direitinho, enquadrado e tal, e eu ficava me perguntando, gente, isso não me encaixa. Eu me sinto amarrada. Não, eu me sinto literalmente amarrada, parece assim que eu tô sendo literalmente podada, e aí vai se encaixando ali, e aí depois eu tive um boom, assim, de consciência, eu vi, cara, qual é o sentido? A psicologia, ela vem para trabalhar a autenticidade do ser. Qual o sentido de eu
profissional que vai trabalhar e ajudar aquele outro a ser autêntico, ou seja, assumir suas vulnerabilidades e se colocar nesse lugar no mundo, e também aceitar aqueles ganhos, as pequenas vitórias e as grandes também, enfim, que eu mesma não estou fazendo. E aí, né, fica muito nesse lugar de um papel que eu visto, uma armadura de um ideal de pessoa, que eu estou falando de ser psicólogo, mas pode ser qualquer um, né? E aí, essa armadura, achando eu que vai me tornar forte. Mas, na verdade, ela é muito fraca, porque qualquer ventozinho me derruba. E aí acaba com todo o personagem que tu criou, né? Agora, se eu assumo a minha vulnerabilidade e me coloco nesse espaço vulnerável e vou errando, porém aprendendo com o meu erro, não me culpando, mas aprendendo com ele, melhorando, me aperfeiçoando, aos poucos eu vou me tornar realmente aquela, talvez, ou diferente, mas bem melhor, com muito mais sentido e te deixando muito mais feliz. E confortável, desse lugar, né? Confortável, você vai estar assim, você. Ó, essa frase faz muito sentido, mandar a necessidade de ter segurança para demonstrar vulnerabilidade. Eu acho que no primeiro momento ele é o inverso. Você não tem segurança. E quando você se permite ser vulnerável, a segurança vai aparecendo. Porque por exemplo, eu vou fazer algo que eu estou com medo de fazer porque eu estou com medo de fracassar. Se eu inicio aquele projeto, aquele algo, aquela atitude, dizendo que eu estou com medo, mas mesmo assim eu estou fazendo, o fato de eu não precisar ser perfeito ou não precisar demonstrar, criar um personagem, né, para dizer, não, eu sou super experiente nisso. Não, se eu deixo de fazer isso, me traz uma segurança. Porque daí não tem. Se eu já chego, começo alguma coisa dizendo, olha, estou com medo, estou começando, estou aprendendo, e me coloco nesse lugar de vulnerável, você não precisa ser perfeito. E aí não vai chegar ninguém, e como a Vivi falou, não vai chegar ninguém que vai desmontar a tua armadura, porque tu não está usando a armadura. Você já está nu. Né? Você já está ali, você. Então isso te traz uma segurança, porque tu sabe que ninguém vai te pegar pelo pescoço, sabe? Ninguém ninguém vai tirar o teu disfarce, porque não existe um disfarce. Então isso vai te trazendo uma segurança maior. Né? E aí tu trabalha, tu sempre trabalhando o teu autoconhecimento para saber quem é a Vivi nua, quem é a Thaís nua, né? Isso é o autoconhecimento. A vulnerabilidade. Aqui tá sério mesmo. Enfim, mas ó, essa frase que ele falou aí, né, sobre essa necessidade de ter segurança, que você foi muito certa e falar, né, bem amarradinho, essa segurança, a gente só adquire ela realmente na vulnerabilidade, né? Quando eu me torno vulnerável, eu vou entendendo quem eu sou, e aí a partir disso eu vou mudando, porque, por exemplo, como eu falei lá no início, na primeira parte da live, eu disse, estou nervosa. O fato de eu admitir que eu estou nervosa, a plateia já vai agir diferente para comigo, Sim. Porque vai ter aquele lugar, menina, a gata tá difícil, viu? Tá me mordendo agora. E aí, a plateia vai mudar comigo, vai ter mais empatia, e eu vou também mudar porque eu vou relaxar, porque eu vou ver um outro, aí tá, vou relaxar aqui e vou conseguir fazer do jeitinho aqui. Então eu mudei. Eu deixei de estar nervosa. Eu não vou me manter nervosa, eu vou já começar a me sentir um pouco mais segura pelo fato de eu ter assumido. Essa vontade, né? E aí, isso fala também, que me veio agora à cabeça, assim, do Neida, as tuas crenças no sentido do que você acredita de verdade, piamente, assim, de você defender o que você acredita. E realmente se colocar vulnerável nesse lugar. Mas se eu falar o que eu acredito, a pessoa vai fazer isso e aquilo outro. Ou as pessoas não vão gostar
dentro das redes sociais vão me bloquear, vão me xingar, mas aí eu vou deixando de ser eu. Eu vou sendo o que os outros esperam que eu seja, né? O que eu acho que os outros gostariam de ver. E aí também eu não estou sendo eu. E aí eu deixo de ser vulnerável também, até nesse lugar de falar como realmente eu penso. Óbvio que não de qualquer jeito, porém, entretanto, de saber defender esse Até lugar de pensamento também. você perde a oportunidade de você aproximar pessoas que têm um pensamento parecido com o seu. Ou pessoas que iriam agregar de alguma forma, com uma mentalidade diferente, mas que sabem ouvir, né? Que conseguem conversar sem ter que convencer o outro, né, sobre algo. Não, só de dialogar, de acrescentar, né? E a partir do momento que tu cria um personagem, nem tu sabe as pessoas que tu quer atrair. Porque tu fica, não, mas eu tenho que ser Sim, assim, eu tenho que frequentar tais lugares, eu tenho que falar de certa forma, eu tenho que me portar de certo jeito. E aí você fica sempre, né, naquilo, tipo, e aí você esquece quem é você. Tá, mas o que que realmente te agrada? e, e os outros percebem quando você não Os está outros sendo você. percebem. A gente acha que a gente está Aham. arrasando, né? A gente não, eu estou aqui me montada, Não mas percebe. todo mundo percebe. E o autêntico também a gente consegue perceber, Sim. né? E aí, o que mais? Para falar só mais uma coisinha, e aí a gente encerra, porque eu até comentei contigo que eu ia falar sobre a questão desse lugar que não é fraqueza, né? Ou nem exposição, por exemplo, da fragilidade emocional de forma Sim. gratuita, sem Não muito é sentido. dar armas também para futuros agressores, de você dar o mapa aqui, ó, como você pode me destruir. Não é isso também, né? Mas é um compromisso com o que é real, de verdade. E nessa busca de ser melhor. E aí, dentro da luta do Instagram, por exemplo, eu vejo muito um movimento meu de que tem horas que é exaustivo, cansativo demais, porque eu, dentro desse processo, sabe, Thaís, com o Instagram, eu lutei tanto desde 2011 para cá, que eu venho lutando com o Instagram, e apanhando Uhum. horrores, e nada dá certo, e não funciona, e não sei o quê, e não tem isso, não tem aquilo outro, e blá blá blá. E eu desesperada, tentando de todos os jeitos possíveis, assim, dentro da minha concepção, eu estava fazendo tudo que era possível. Até que um certo dia eu percebi que eu não estava fazendo tudo que era possível porque eu não estava me olhando dentro desse processo. Eu estava sempre em busca do que o outro iria querer ver para poder talvez começar a terapia. Então era sempre aquele negócio dessa busca constante de vender um serviço porque eu queria pagar as contas e era muito nesse lugar vicioso e não tinha um propósito, Uhum. uma lógica, um sentido maior do que esse, sabe? Porém, quando eu comecei a trabalhar em mim, porque aí eu tirei um ano sabático, não foi sabático não, mas eu tirei um ano ali trabalhando as minhas questões, lidando com... Foi mais que um ano, mas eu botei um ano aqui porque foi o ano que eu tirei, que foi do ano passado, que eu tirei para trabalhar a minha espiritualidade também. Chegou a acompanhar também esse Uhum. processo, né? E aí eu fui percebendo que tinha muita coisa que eu precisava mudar em mim. Eu não fazia lives, por exemplo, porque eu me sentia muito insegura. Eu me sentia rejeitada nas lives. Porque né, fazer uma live, o pessoal entra, Sim. chega, olha pra sua cara, vai-se embora. Aí eu disse, eita, eu tô falando besteira. Ninguém tá ligando pro que eu tô dizendo. Só que a gente não olha que tem uma pessoa assistindo, a gente só olha para as pessoas que estão saindo. Sim, sim. E aí fica aquele negócio de sempre se sentir mal e vai continua a luta, mas não funciona, não dá certo e eu não entendo por quê. Quando eu olhei e disse assim, cara, eu preciso trabalhar esse lugar aqui. Quer dizer que eu me sinto rejeitada toda vida que eu faço live, por quê? O que é que tem a ver aí? Então eu tenho que trabalhar esse lugar da Sim. rejeição. Entender.
Porque o fato das pessoas estão saindo não significa que elas estão me rejeitando. Ou elas só não se interessam por assunto, elas viram só que o que estava acontecendo fosse embora, ou Sim. teve uma coisa melhor para fazer. E tá tudo bem, né? Enfim, qualquer outra coisa, não necessariamente é sobre mim. Sim. Aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Trabalhar esses lugares de vulnerabilidade. Porque não é só ser vulnerável e não fazer nada com isso. Né? Tem que Sim. aprender. E aí, aos poucos, eu me coloquei no começo do ano de 2024 para cá, a responsabilidade. Vou fazer live. Vou fazer live, nem que não esteja ninguém lá assistindo, eu vou fazer a live toda, vou falar o que tem que falar e vou deixar E aí gravado. traz E muito aí eu fui traz trabalhando. muito aquela ideia do Pode dizer. objetivo das tuas lives, né? Porque se o teu intento com o teu Instagram é primordialmente fazer a diferença na vida de alguém, se tiver uma pessoa assistindo a live, você já atingiu esse objetivo. Porque alguma coisa que tu tá falando tá fazendo sentido para essa única pessoa. Mas você já mudou a vida de alguém. Né? Nem que seja um pensamento, que Justo. seja. Naquele momento, ela nem vai botar em prática, amanhã ela vai esquecer tudo que ela. Não interessa. O teu objetivo você cumpriu. E aí isso vai te tornando mais forte, porque você vai olhando para a vida de uma forma diferente. Né? Você vai trabalhando as suas vulnerabilidades para superar outras Sim. possíveis situações que venham a E seguir. aí tu vai criando casca para os próximos desafios que virão. Né? Porque a vida é isso. Para a gente crescer, é necessário passar por esses desafios. E aí, se tu não consegue aprender no primeiro desafio, tu vai empacar ali. A vida não vai te mandar coisas mais pesadas. Beleza, então eu não vou sofrer mais. Mas aí você não vai conseguir galgar mais também. Aí tem uma frase que é do Jung, que ele diz: aquilo a que eu resisto, persiste. Aquilo a que eu não resisto, persiste. É tipo isso. Aquilo a que eu resisto, persiste. Ou seja, se eu estou resistente em não querer sentir aquele sentimento porque me machuca, aquele sentimento vai persistir e vai existir sempre, enquanto eu não digeri-lo, Sim, né? Então, é essa frase. sim. Aquilo a que eu resisto, persiste. Então, eu acho que é muito isso. Os desafios vêm para a gente aprender com eles, seja de um jeito bom ou ruim. E a gente não precisa, quando a gente diz assim, eu vou vencer um desafio. Nem sempre o vencer é, por exemplo, ganhar uma discussão. Às vezes você vence aquele desafio da vida perdendo uma discussão, porque você aprende com algum argumento. Né? Então, nem sempre tu vai vencer tendo a vitória de alguma coisa. Às vezes o teu aprendizado era tu perder. Às vezes você precisava daquilo. Né? Nem sempre vai ser bom, nem sempre vai ser flores. Né? Eu acho que é muito isso. Ser vulnerável. Sim. E aí, eu queria perguntar, não só para as pessoas que estão assistindo, se estão gostando, se estão curtindo, se gostaram do formato da live assim, se tem alguma dica, se quiserem podem dar também. E se tem alguma pergunta também para fazer para mim ou para a Thaís, fique à vontade. Eu vou já começar a encerrar, porque já faz 2 horas que a gente está aqui, né? Tu não gostou, eu sei, tu asmou, eu entendi. Ele sempre faz isso. Sempre faz isso comigo, esse bobo. Mas, enfim. Então, o que eu ia dizer mais? Eu esqueci. Que a gata que eu tô falando de mim. A gata ela tá com soninho Já também. parou de Já tá funcionar, ficando já. meio bobacada. E aí, eu gostei muito, sabe, Thaís, da live, apesar dos pesares, das coisas que aconteceram. Mas eu acho que foi legal, assim, até para poder eu avaliar alguns aspectos meus, assim, sabe? De olhar para diferente. E tinha muitas outras coisas que eu queria falar também. Mas como a gente estava conversando Sim. juntas, né? Foi se indo e, enfim, tem muitas coisas que provavelmente você também queira falar ainda. E aí a gente pode depois, se caso a galera quiser, e você também. Eu acho que é mais você do que a galera. A gente pode continuar esse assunto ou mais, né, falar sobre outros e outras possibilidades de live também. Sim, sim. É, Ficamos a gente vulneráveis. mostrou na prática.
Ai, pois é, gente, a gente mostrou na prática, na raça, o sangue no olho, mostrar para vocês o que é vulnerabilidade. Exatamente, é isso. Se não for assim, eu não sei o que é, não. Então é isso, gente. Eu gostei muito. Muito obrigada, Vivi. Até para me tirar da minha, né, do meu conforto de fazer live, que é cansativo. As pessoas não imaginam, mas é muito cansativo fazer live, né? Parabéns aí pelos teus 3K e que virão muitos ainda, porque você identificou o que a produção saudável, que te faz bem. E a gente vê isso através dos teus posts. Parabéns por ter começado o canal do YouTube também, que era um grande desafio para você. Sempre nesse lugar de, só vou começar quando tiver tudo perfeito. Então, parabéns pela vitória aí, viu? E é isso, que venham muitos sucessos ainda. E eu quero estar nesse potinho da vitória da Vivi também. Com certeza, vamos estar todo mundo juntos. Pois, amores, obrigada pela presença, na sua presença, Thaís, por ter se proposto, e foi Eu ótimo, adorei. porque as coisas começaram a fazer sentido. Tipo, caramba, eu não estava conseguindo. Meu Deus, a dicção maravilhosa. Eu não estava conseguindo identificar o tema, né? E aí, quando você chegou, de repente saiu o tema, tu percebeu? E eu digo, caramba, no instante, veio. Então é muito isso mesmo. Eu acho que a vulnerabilidade hoje, né, como tema, ela veio mostrar muito isso, Sim, esse lugar de se colocar vulnerável, o quanto que ele é agregador, sim, né? Porque sim. você veio e trouxe mais conhecimento, mais outros pontos de vista, que foi Foi. agregador Para mim foi para o também. dia de hoje. Muito conhecimento. Obrigadíssima. Muito obrigada pelo convite, Vivi. Eu adorei, viu? Então, Muito obrigada a todo mundo que estava aqui no chat, interagindo. Isso faz muita diferença quando a gente está fazendo live. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer. E aí, sigo acompanhando as tuas próximas lives. sim, sim. Beijos. Tchau. Tchau, gente.